Olá, estamos mais uma vez com o podcast Solar Espírita, como sempre trazendo assuntos relativos ao espiritismo, não é? Com os meus colegas e amigos, Rafael, Anderson, tudo bem? E nós queríamos falar um pouquinho hoje sobre algo tão importante e inserido na nossa sociedade, não é, Rafael e Anderson? Sim. Que é sobre alcoolismo. É. Né? E é algo que está inserido na nossa sociedade e que também, né, tem as suas nuances no mundo espiritual. E a gente queria discorrer um pouquinho sobre isso. O que tu tem para me dizer, Rafael? O álcool, né, a gente pode começar falando assim que, como qualquer substância na natureza, ele tanto pode ter benefícios, como depende do uso que você faz dele, malefícios, né? Sim. O álcool ele serve como um desinfetante, né? Ele move carros, né? O álcool, mas ele pode também trazer a dependência, né? O alcoolismo, e que irá destruir famílias, a própria pessoa, ou seja, fazendo o mau uso dele, ele pode trazer muitos malefícios. Sim. E assim tudo na natureza. A energia atômica, ela gera energia, ela pode ser algo muito bom, mas ela pode matar milhões de seres humanos. Então, sempre, a gente fala, né, o espiritismo é a doutrina do equilíbrio, ele sempre fala, então, é o uso que você faz, e não a substância em si. O problema não é a energia atômica, não é o álcool, não é o sexo, é o mau uso dessas potencialidades da alma, né? Sim. Então acho que é por aí, né, Alan? O álcool, como você falou, né, é algo que tem diversas utilidades, né? Sim. E claro que quando usado, né, de forma abusiva em nosso corpo, sim, vai ter repercussões, né? Tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo perispiritual, né? E a gente sabe do problema, né, que é o álcool, não é? Ou a doença do álcool na vida das pessoas, nas famílias, o quanto isso é prejudicial, né? E a gente vê quantos lares que se destroem, né? Quantos empregos que se vão, quantos acidentes que acontecem em virtude do álcool, enfim. E é algo que está inserido na nossa sociedade, porque o álcool é uma bebida socialmente aceita. Ou seja, uma droga socialmente aceita. Então é difícil de você dizer, né, para as pessoas, não faça uso, porque onde você vai tem álcool. Então por isso que a gente sempre pede às pessoas, e como você falou, o equilíbrio, né, o cuidado com isso. Sim. Porque realmente a gente vê jovens, apesar de que existem números hoje que a gente tem observado que os jovens têm diminuído o consumo de álcool. E isso é muito bom, né? Isso é muito salutar. Então, mas é algo realmente que a gente tem que trazer à tona à luz do espiritismo, mostrar a todos quais são as consequências, né? Os males que ele pode nos trazer, como disse, tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo perispiritual. Então, é algo para a gente ficar atento, não é, Anderson? Sim. E querendo ou não, o álcool é uma substância milenar. Né? Tem alguns milênios que o ser humano faz o consumo do álcool. Né? Podemos pegar aqui pelos maias, pelos egípcios, né? E tantas outras civilizações. E o que a gente vê muito, a gente vai falar aqui principalmente de alcoolismo, né? Que já seria uma doença, algo que está trazendo um malefício às pessoas. Que a questão do álcool é muito cultural. Se a gente pegar nas famílias, muitos pais incentivam ou incentivaram até quando eram crianças ou adolescentes a iniciar no álcool. Muitas vezes ocorre esse incentivo do álcool dentro de casa. Não que os pais, a gente entende, que eles não possam tomar uma taça de vinho com seu filho, uma dose de cerveja, enfim. Mas é o controle disso que eu acho que faz toda a diferença. O uso, né? O uso. Os jovens têm que saber que o álcool vai causar mal em muitas situações. Né? Não é só a alegria e a euforia que o álcool proporciona, assim como tantas drogas. Né? Tem uma migalha de felicidade ali por alguns minutos. Por outro lado, você tem que saber das consequências do alcoolismo e do uso abusivo do álcool, como tu falou, Alan. Sim. Né? Quantas famílias foram desfeitas por conta de um acidente automobilístico, onde muitas famílias não tinham nada a ver com aquela situação e ocorreu um acidente por causa do álcool. Quantas famílias se desfizeram por causa que um dos membros da família virou alcoólatra, perdeu emprego. Sim. E, querendo ou não, a gente sabe que o álcool ele potencializa muito do que nós estamos sentindo. Então, eu estou ruim, estou com um problema, vou lá e vou usar o termo, um porre de álcool, a minha tendência é ficar mais violento. Então, esses cuidados que a gente gosta muito de falar. E a gente entende que o alcoolismo é algo que afeta milhões de pessoas aí, só no Brasil,
Então é um tema muito, acho que vai ser atual por muito tempo ainda, né, Alan e Rafael? Vai. Então por isso que a gente gosta de trazer isso aqui. E também, né, Alan, eu acho que você pode escorrer um pouco, existem consequências depois da morte do álcool. Sim, e são bem severas, Rafael. Mas complementando, Anderson, o que você falou, como nós vivemos numa sociedade onde o álcool está inserido, e que é muito difícil você dizer para a pessoa, um jovem, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Então, pelo menos que você consiga moderar e ensinar e mostrar quais são os perigos e os malefícios, né, para que a coisa não ande e tome proporções, às vezes, mais graves. Descontrolado, não é? Né? Exatamente. Então, como está na sociedade, nós temos que aprender a lidar com o problema. Não é? Mas com relação a isso, Rafael, que você falou, os efeitos do álcool no nosso corpo perispiritual são muito grandes. Por quê? Nós temos uma relação muito íntima com o nosso perispírito, né? O nosso corpo físico. Então, tudo que eu faço para o meu corpo físico, consequentemente, eu estou levando lá para o meu perispírito. O que é perispírito? Né? Já falamos sobre isso em outros momentos. É o corpo do espírito, né? É aquilo que nos dá a forma no mundo espiritual. Mas ele tem uma função muito importante na nossa vida espiritual, né? E nós carregamos nele sequelas daquilo que nós fazemos aqui de não tão bom. Ou seja, prejudicamos o nosso corpo físico em decorrência do uso abusivo de álcool, né? Ou de outras substâncias, né? Isso vai ser levado para o nosso perispírito. Lá, André Luiz, no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, ele diz que o nosso sangue tem uma relação muito próxima com o nosso perispírito, né? E o álcool, ele entra aonde? Na nossa corrente sanguínea, né? Então, consequentemente, a proximidade entre corpo físico e espiritual está ali, ó. É muito próximo, pelo sangue. Os nossos neurônios têm uma intimidade. Ele também cita isso no livro, não lembro se é no Missionários ou no Evolução dos Mundos, eu acho, que os nossos neurônios têm uma relação íntima com o nosso corpo perispiritual. Quase uma simbiose. Exato. Então, veja bem, nós afetamos diretamente com o uso abusivo de álcool ou drogas o nosso, né, sistema neurológico. E muitos espíritos, muitas pessoas quando morrem, quando desencarnam, continuam com a vontade de ter e de fazer uso do álcool no mundo espiritual, porque, como você falou, o perispírito, que é o corpo do espírito que nós vamos ter depois da morte, ele é semimaterial. Então ele ainda sente os eflúvios, sente os ecos de sensibilidade do que o álcool trazia enquanto ele era vivo. E muitas vezes ele se aproxima de um encarnado, de um vivo, para tentar, chegando perto, sentir ainda aqueles ecos, aquela sensação de que ele tinha de embriaguez quando vivo, quando encarnado estava. Aí se chamada obsessão por uso do álcool, né? De vícios, muitas vezes um bêbado ele tem uma legião, digamos, uma companhia de muitos espíritos ao redor dele, muitos irmãos que também estão lá no mundo espiritual ainda infelizmente nessa condição de ainda desejo ardente de consumir álcool, né? E aonde ele vai encontrar álcool? Se aproximam de uma pessoa que está descontrolada aqui do uso de álcool encarnada. Então existe essa relação mundo espiritual, espíritos com encarnados e o álcool, né, Anderson? Gerando obsessões, né? E aí atrapalha o encarnado, que ele não consegue parar de beber. Ele tenta, mas ele tem companhia junto com ele, né? E lembrando que a morte não transforma ninguém, nem em santo, nem em demônio. Exatamente. Então, se a pessoa tem o vício aqui, ela vai chegar na espiritualidade com esse vício. Ela não vai se transformar porque ela morreu. Então, se ela tem o vício no álcool, ela vai chegar lá na espiritualidade com o vício no álcool. E aí que a gente estava falando, né? Que ocorrem muitas obsessões por causa dessa necessidade de sentir os eflúvios que o álcool proporciona. Então, voltamos um pouco até em um outra podcast que a gente estava falando aqui sobre o orai e vigiai. Sim. A importância de a gente vigiar os nossos pensamentos. Porque quantas vezes nós somos influenciados, às vezes não é nem pelos amigos, pela vontade de beber, que você não sabe nem de onde veio. Pode saber. É bem provável que, de repente, espíritos que precisam dessa condição do álcool podem estar te incentivando ao primeiro gole. E como toda a pessoa que já passou por um tratamento, seja ele de alcoolismo ou de droga, fala, não aceite a primeira dose. Porque depois da primeira dose você não vai dizer vou ficar só nessa dose. Abre a porteira, como se vamos não colocar. Tem controle, né, sobre o álcool, é muito importante evitar o primeiro passo, que é o primeiro gole. Só para encerrar, eu sei que está terminando, Alan, muito mais importante ainda, não que não seja em qualquer outra situação, mas para a pessoa que está trabalhando como médium num centro espírita, né?
o médium, o medianeiro ali na casa espírita, ele tem que ter um cuidado redobrado ainda, né? Exatamente. Fazer uso com equilíbrio, ok, mas tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque, né, a facilidade pelo canal mediúnico de haver essa influenciação pode ser maior, né? Muito grande. Né? E só para finalizar, né, o álcool é uma droga. Ele é lícito, mas é uma droga. Exatamente. Né? Então a gente tem que estar atento, né, ter muito cuidado, né, e se conseguir não fazer o uso, melhor. Né? Sim. Mas a gente não está aqui para condenar ninguém, para julgar ninguém. Né? Apenas a gente passa a todos quais são os riscos, né? E hoje a gente sabe que não se classifica mais o uso de álcool, não existe mais doses seguras para que você possa fazer o uso de álcool. Né? Mas, de qualquer forma, então, a gente sempre orienta todos que têm moderação. Né? O Espiritismo traz esse esclarecimento para nós. Exatamente. Então, seria isso, meus amigos. Seria Nós isso. finalizamos, então, mais um podcast e nos encontramos logo em breve. Obrigado. Obrigado.